Queridos, vamos lá. O nosso desejo é viver coisas grandes, grandiosas com Deus, grandiosas na terra. Ninguém aqui quer viver uma vida medíocre. Todos desejam viver algo grande. E isso é muito saudável. Seria estranho se você não desejasse viver algo grande, sonhos e projetos na tua faculdade, no teu trabalho, crescer como homem, como mulher. O ser humano, ele deseja viver coisas grandes. Nós temos um Deus grande que sim, realiza sonhos, realiza desejos, em meio a circunstâncias que muitas vezes nós nem entendemos, mas Ele continua sendo Deus. E esses desejos, eles também percorreram homens e mulheres no Antigo Testamento. Que desejo, pastor? Desejo de buscar algo grande em Deus, desejo de expandir, desejo de romper. Só que a grande realidade é que o homem, ele deseja crescer, mas ele não está disposto a pagar o preço do crescimento. Declare comigo: desejar crescer é uma coisa, pagar o preço pelo crescimento é outra. Então são duas coisas completamente distintas. Uma coisa é desejar crescer, outra coisa é ter a coragem de pagar o preço pelo crescimento. Porque para pagar um preço por um crescimento, olha só o que nós acabamos de fazer aqui, uma loucura pela fé. Para pagar o preço pelo crescimento, você precisa estar disposto a correr riscos. Fala para o teu vizinho: se você quiser crescer, você vai ter que correr riscos. Então não é fácil, porque nós não gostamos de correr riscos. Eu não gosto de correr risco. Você gosta? Ninguém gosta de se ver numa vulnerabilidade. Ninguém gosta de estar em xeque, em preocupações. Ninguém quer correr risco. Por quê? O risco nos tira de uma zona de um certo conforto. Mas para crescer, nós vamos precisar correr riscos. Nós vamos precisar pôr a mão na massa. Nós vamos precisar, para atingir coisas grandes, no bom sentido, não estou dizendo de mansões e carros, mas coisas grandes em Deus, nós precisaremos correr riscos, nós precisaremos desbravar o desconhecido. Declare comigo: Senhor, me ajuda a desbravar o desconhecido. Então, por mais que o imóvel seja a 800 metros daqui, é um desconhecido, ainda nós não estamos lá e não sabemos o que Deus vai fazer. E é assim que acontece na tua vida pessoal, é assim que acontece com cada área aonde Deus coloca as mãos. Você vai passar por riscos para construir, ou talvez para reconstruir, para crescer, para multiplicar, para prosperar, para, entre aspas, fazer algo grande em Deus. Porque Deus já é grande, tudo que Ele coloca nas nossas mãos já é maravilhoso. Então a fé cristã, ela envolve obediência, envolve riscos, muitas vezes sacrifícios. Nós temos que ir à frente antes de saber exatamente o que está nos esperando. A fé cristã envolve riscos. Então eu comecei falando nesse sermão que para crescer, você vai ter que correr riscos. Muitas vezes, correndo risco, obedecendo a Deus, você vai estar agradando alguns, desagradando outros, perdendo amigos aqui, ganhando outros ali, abrindo mão de situações que você jamais imaginaria. Mas para crescer, você precisa arriscar, e isso envolve perder, ganhar, abrir mão, agarrar. Até mesmo a sua reputação
muitas vezes quando você quer crescer, que você se expõe numa empresa, que você se expõe num ambiente, ela pode ser julgada. O processo de crescimento, ele é doloroso. O processo de crescimento, ele envolve risco. O processo de crescimento, ele é como se fora um tiro no escuro. Ainda bem que a gente sabe que Jesus está lá para conduzir para o alvo, amém? Então talvez você está aqui hoje passando por uma dor. Talvez seja a dor de um crescimento. Talvez você está confuso, está arriscando tudo pela fé. Mas Deus há de nos amparar, Deus há de segurar nas nossas mãos, Deus há de romper conosco para cada desafio que vai nos levar a uma nova estatura de varões e varoas perfeitos nele. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Ageu. Por que Ageu? É um livro curto. Ageu, ele resolveu arriscar o quê, pastor? Arriscar a liderar um povo, talvez sem muita até capacidade, num processo de restauração, porque ele sabia que a glória de Deus só chegaria quando o templo fosse construído. Estou falando do livro de Ageu, ok? Não estou falando de um templo aqui natural. Eu estou falando que naquela época, no Antigo Testamento, para que a glória de Deus viesse, o templo teria que ser construído. Então ele iria entrar em um processo, correr riscos, exposições, e ele ia ter que pôr a mão na massa. Dá um aleluia. Resumindo, o melhor de Deus só acontece quando antes você trabalha. Anota essa frase aí. O melhor de Deus só acontece quando antes você, correndo risco, resolve trabalhar. Quem gosta de trabalhar, dá um amém. Olha aí que bênção. Então, se você gosta de trabalhar, mesmo correndo risco, o melhor de Deus pode sim acontecer na sua vida. Por quê? Porque ele precisava preparar o ambiente, construir o ambiente para que Deus repousasse a sua presença. Agora é diferente, porque agora o Espírito Santo habita em nós. Mas como eu estou falando de um livro do Antigo Testamento, eu preciso trazer um pouco de embasamento. Então, se você deseja viver algo grande, algo novo, algo talvez sobrenatural, você vai ter que sair da sua zona de conforto e vai ter que preparar o ambiente. Declare comigo, presta atenção aqui, declare comigo, sair da zona de conforto e preparar o ambiente. Mais uma vez, sair da zona de conforto e preparar o ambiente. Agora eu quero que você fale para o teu vizinho, diga assim para ele: coragem, você é capaz. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Bem forte. Coragem, você é capaz. Poderia ser até o título aqui do sermão: coragem, você é capaz. Então abra a tua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler rapidinho aqui, do 1 ao 15. Vai ser breve a palavra aqui, para a gente poder adorar o Senhor. É essa mesmo. No 2º ano do rei Dário, né? Não tem acento, é Dario. No 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Versículo 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeai muito
e recolhei pouco. Comeis, porém não vos fartais, bebeis, mas também não há saciedade. Vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Versículo 8, quero destacar o versículo 8. Subi o monte, tragam madeira, e edifiquem a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Vou repetir o versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. E aí o versículo 9, ele continua dizendo que eles esperaram muito, mas veio a ser pouco, e por aí vai. No versículo 10 ele diz: por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E ele continua como um tipo de exortação. E no versículo 13, ele vai terminando dizendo: então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Versículo 14. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do mês, no 2º ano do rei Dário. Até aí, amém? Amém? Deu para acompanhar? Queridos, o profeta Ageu, ele, no contexto desse livro aqui, o profeta Ageu, ele traz uma aclamação para que os israelitas voltem à construção daquele templo, que obviamente naquela instância ali era um templo físico, um templo natural, mas tinha uma simbologia, né? Então ele sabia que se o templo não estivesse pronto, a glória de Deus não apareceria. Então existiam coisas que o povo precisava fazer antes da glória de Deus se manifestar. E existem coisas nas nossas vidas que nós necessitamos fazer. O templo era algo grande, talvez coisas grandes, para que então a glória de Deus se manifeste sobre nós. Então, historicamente, era um período pós-exílio. O povo judeu estava retornando, tinha retornado da terra prometida após o decreto do rei Ciro, lá para 530 e pouco antes de Cristo. Porém, Ageu não tinha tempo a perder. E nós estamos num tempo onde nós não temos mais tempo a perder. Vou repetir para esse pessoal desse lado aqui. Nós estamos num tempo onde nós não temos mais tempo a perder. Deus quer fazer as coisas. Deus quer reconstruir. Deus quer nos usar para a sua glória. Então ele leva o povo, Ageu leva o povo a observar onde eles tinham colocado o coração. Olha, vocês têm semeado muito, mas têm colhido pouco. Olha, parece que vocês não estão com o coração no lugar certo. Vocês estão mais preocupados com as coisas pessoais do que com as coisas que são eternas. Ele traz uma exortação ao povo, mas também traz um chamado para a obra, uma exortação, mas um chamado para a obra. E ele chama esse povo para a obra com entusiasmo, com paixão, para que eles possam, ao mesmo tempo que trabalham, que entregam, para que eles consigam adorar ao Deus de Israel. E queridos, quantas vezes nós perdemos o interesse pelas coisas do alto e nós nos preocupamos em trabalhar pelas construções naturais, pelas coisas que são terrenas, transitórias, e não há profundidade, fica como num saco furado, não há ganho, porque a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão ou nos seriam acrescentadas. Então o profeta Ageu, ele entende talvez esse segredo, e ele encabeça, ele encoraja o povo a reconstrução. Zorobabel, ele também está nessa história toda aí, e ele autoriza o recomeço dessa reconstrução, e o objetivo era que a glória de Deus voltasse a habitar no templo. Então existem áreas das nossas vidas, porque eu preciso trazer para agora, que você precisa reconstruir, para que a glória de Deus volte a habitar.
Amém? Tem alguma área da sua vida que você precisa reconstruir para que a glória de Deus volte a habitar e para que você tenha a grandiosidade da sua plenitude? Pouco se sabe sobre Ageu. O seu nome significa festejo. Não tem muita explicação ali sobre o nome de Ageu. Zorobabel, quem era? Era o governador de Jerusalém. Então ele fez parte dos primeiros príncipes que retornaram do cativeiro, do exílio que o povo passou na Babilônia. Então eles estavam retornando, eles tinham acabado de retornar, e agora era tempo de reconstruir. O povo tinha perdido nesse trâmite, nesse processo, a chama da adoração. Estavam perdidos no tempo, sem entusiasmo. Eles achavam que a reconstrução da casa não era importante, mas Deus necessita que você reconstrua a sua morada, porque grandes coisas Ele deseja realizar. E ainda existem muros caídos, e ainda existem situações mal resolvidas, que você precisa reconstruir para ser grande em Deus. Então o profeta transmite a palavra do Senhor e faz o povo refletir quais eram as suas prioridades. Eles estavam preocupados com um tipo de casa e Deus estava preocupado com outro tipo de casa. Era a casa de adoração que Deus estava buscando, do verdadeiro Deus. E Ele buscava levantar esta casa, porque esta casa tinha sido deixada outrora em ruínas. Então Deus pede ao povo uma avaliação. Você já parou para fazer uma avaliação na sua vida? Você já parou para fazer uma reflexão das áreas que estão debilitadas, destruídas, derrubadas, e que para que Deus faça algo grande, seja necessário você colocar a mão na massa, reconstruir, trabalhar, se empenhar e crescer? Talvez você precise de ajuda. Talvez você não consiga concluir a obra como Ageu, sozinho. Mas Deus vai levantar pessoas para estarem do teu lado, que vão te dar força e vão te dar suporte e palavras de ânimo. E que nesta noite, nesta tarde, você já saia animado daqui. Que você já saia revigorado daqui. Porque essa não é uma palavra natural. Esta não é uma palavra de impacto. Esta é a palavra de Deus que ressuscita mortos. Hoje eu estava lendo sobre Lázaro. E as irmãs falaram: Lázaro morreu. Meu Deus, mas uma palavra de Jesus traz aquele homem para fora. E ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para que a minha glória seja manifestada. E ele fala: retirem a pedra. E aí ele só libera uma frase: Lázaro sai para fora. E grandes coisas acontecem, porque para Deus basta uma frase e Ele gira uma chave e grandes coisas começam a acontecer. Mas eles tiveram que tirar a pedra. Eu já preguei isso em outros momentos. Então Deus pede para o povo refletir. Coloquem os olhos no milagre, na reconstrução, na ressurreição. Reconstruir, ressuscitar, refazer, reordenar, são coisas que Deus e o Espírito Santo são especialistas. Só que o povo ainda não tinha entendido. A Bíblia diz que plantavam muito e eram pouco produtivos, comiam e bebiam, mas não se fartavam, não ficavam satisfeitos, vestiam-se bem, mas não se sentiam aquecidos. Declare comigo: parece, em alguns momentos, que alguma coisa está faltando. Então vamos trabalhar para que não falte mais, porque o Senhor há de nos favorecer. Então, qual era a solução do versículo 8 que eu destaquei aqui? Subam o monte, tragam madeira e trabalhem para a edificação. Então eu vou pregar sobre esses 3 tópicos: subam o monte,
tragam madeira. Tem diversos sermões que falam sobre isso. Mas vamos mergulhar nesse momento, nessa direção que Deus está nos levando. Subam um monte, tragam madeira e trabalhem para a edificação. Subir o monte, muitas vezes tem a ver talvez com sacrifício. Quando eu subi montes para estar em momentos de oração, foi sacrificante, foi desgastante. Você tem que ir dando um passo de cada vez, você tem que segurar na mão de alguém, até chegar lá em cima, às vezes falta até o fôlego. E muitas vezes Deus vai te levar a subir montes, Deus vai te levar a encarar sacrifícios, Deus vai te levar a encarar desafios, Deus vai te ensinar a dar um passo de cada vez até chegar no seu objetivo. Declare assim: Jesus, tira a ansiedade do meu coração. Porque para subir o monte, você tem que subir devagar para não cair. Para subir o monte, não é? Nós temos que dar um passo de cada vez. Para subir o monte, nós temos que sacrificar alguma coisa. Então, quando eu subi o monte para me encontrar com os irmãos, há muito tempo atrás, eu sacrifiquei ali minha noite de sono. Eu dei um passo de cada vez. Eu deixei algo para trás, lá embaixo, para poder chegar lá em cima. Às vezes nós vamos ter que deixar algo para trás, lá embaixo, para poder chegar aonde Deus quer que possamos estar. E este subir o monte vai ser gradativo. Como nós somos apressados para receber algo, como nós somos apressados para chegar no topo, como nós somos apressados para colocar a mão lá na bandeira, lá em cima. Mas Deus faz as coisas segundo o seu propósito. Que você possa subir o monte. Você vai estar deixando algumas coisas para trás. Talvez um tempo, talvez uma lembrança, talvez um medo, talvez um relacionamento tóxico. Mas você vai chegar lá em cima, devagar, e vai poder visualizar as promessas de Deus. Mas você precisa coragem, arriscar e trabalhar duro, porque escalada de monte é para quem se arrisca e para quem trabalha duro. Então eu quero chacoalhar você, para que você possa tomar nas mãos agora a autoridade que você tem e encarar essa montanha que está bem aí na tua frente, porque Deus há de ser contigo e você há de subir esse monte. Talvez seja um pouquinho devagar, mas vai ser para a glória de Deus. E enquanto você sobe, você vai deixando sacrifícios, pesos do passado para trás, porque tem coisas que vão pesando na subida do monte, e é sacrificante às vezes você abrir mão de uma mochila, de uma lancheirinha, de um paninho, mas você vai deixando para trás e vai subindo a montanha. Meu Deus, eu vou subir na montanha e eu vou deixando algumas coisas velhas para trás, porque eu preciso de leveza para alcançar a grandiosidade onde Deus quer que eu me encontre. Você vai deixando rancores, você vai deixando para trás coisas que já não fazem mais sentido, relacionamentos que você sim precisa amar, mas não dá mais para estar junto. Você vai deixando pecados, você vai subindo um monte, devagar, passo a passo, crendo que Deus está te sustentando. É um sacrifício subir monte, meu irmão. É um sacrifício, seja de bicicleta, seja a pé, seja de rapel. É um sacrifício. Subir sempre é difícil. Fala para o teu vizinho, subir sempre é difícil. Mas Deus trabalha na nossa subida, porque Ele gosta de ver a gente trabalhando. Porque descer, né, como diz aquele ditado, todo santo ajuda, né? O pastor nem pode falar isso. Descer... Mas e subir? Fala assim, eu preciso trabalhar, sacrificar e abandonar, senão não sobe. Gênesis 31, de 54 a 55, a Bíblia diz assim, não precisa abrir, que nós estamos subindo, amém?
E ofereceu Jacó um sacrifício. Olha só, aonde que ele ofereceu? Na montanha. Gênesis 31 diz que Jacó oferece um sacrifício na montanha. E ele convida seus irmãos para comerem pão e passarem a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. Subir o monte ensina a sacrificar, a sair da zona de conforto e a escalar com constância. Declare comigo: sacrificar, sair da zona de conforto e escalar com constância. Por isso que é difícil subir, é mais fácil descer. Por isso que é difícil assumir responsabilidade, é mais fácil desistir. Por isso que é difícil nós encararmos certas circunstâncias nas nossas vidas, é melhor recuar. Mas Deus nos chama: subam um monte, tenham coragem, se esforcem, tragam madeira e trabalhem. Porque o templo precisa ser habitado. Naquela época, um templo feito por mãos humanas. Hoje está aí. Você é um seja-casa, você é casa de Deus. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Mas a simbologia é parecida. Precisamos de fé, de ousadia, de coragem, de sacrifício, deixando coisas para trás, tomando a nossa cruz para chegar aonde Deus tem para nós. Será que você chegou já no teu destino final, no cume do monte? Será que as coisas já foram reconstruídas realmente? Sem subir o monte, meu irmão, não há conquista. As subidas são passos de fé gradativo, paulatinamente, um de cada vez. Ninguém sobe o monte pesado. Estou cheio de ira, de angústia, estou cheio de reclamação, de murmuração. Ninguém sobe o monte pesado. O monte é para você subir leve. Você vai deixando algumas coisas para trás. E hoje, nessa tarde, nessa noite, muitas pessoas vão subir montes. Talvez seja sacrificante no começo, mas quando você chegar no final, vai dar uma sensação de recompensa. Nem ouvi um amém? É tempo de nós criarmos novamente um ambiente para a glória de Deus. Sobe o monte, meu irmão. Tem coisas que você vai precisar sacrificar. Talvez hoje, amanhã, nessa semana. Um comportamento, uma situação, um pecado, uma falta de fé. Para que você possa subir. Você vai ter que arriscar. Fala para o teu vizinho: você vai ter que arriscar. E quem é que quer arriscar? Ninguém. Para que eu vou subir esse monte? Vai que lá em cima dá ruim. Fala assim: não vai dar. Não vai dar. Porque a Bíblia nos ensina sobre homens que subiram montes. Outra coisa, tragam madeira. Isso significa, madeira está muito ligada ao que queima. Madeira está muito vinculada à oração. Coloca a madeira aí, deixa queimar. Muita madeira é necessário para a construção de algo grande. Declare comigo: muita oração é necessário para eu construir algo grande. Eu estou trazendo para os dias de hoje, tá? Lá era madeira mesmo, só que agora é oração. E eu quero clamar a igreja a orar. Hoje eu mandei para o grupo de obreiros assim: você tem 7 minutos? E eu fiz uma oração de 7 minutos e 15 segundos. Porque às vezes a pessoa não tem 7 minutos para orar. Então eu quero te dizer que para você construir coisas em Deus, claro que Ele é o dono da graça e é gratuito tudo que Ele tem nos dado, mas para que você construa e seja impelido pelo Espírito, porque Deus não trabalha com pessoa mole não, você precisa orar. Você tem 7 minutos para orar hoje à noite?
Eu estou quase lançando aí, Léo, um projeto. 7 minutos todo dia. Tem um aplicativo de corrida que é 30 minutos. Ele faz você fazer 30 minutos de corrida. Se eu lançar 30 minutos, o povo desmaia, acha que é muita oração. Mas 7 minutos. Você tem 7 minutos para trazer madeira. Você tem 7 minutos de manhã para orar. Você tem 7 minutos para clamar, para colocar a tua necessidade. Você tem 7 minutos porque hoje você está subindo. Vira e mexe, você vai ter que parar para orar. Enquanto você sobe, você vai ter umas 10 paradas para você orar. E você vai começar orando 7, depois 14, depois de 14, 28, depois de 28, 56. Daqui a 56 já está chegando a 1 hora. E eu quero acreditar que essa igreja vai ser uma igreja de oração. Por quê? Você vai responder comigo. Porque enquanto eu subo, tem a parada de oração. Nem um aplauso para Jesus. Porque tem gente que sobe com tanta velocidade que ele esquece de orar. Ele se perde pelo caminho. Então, enquanto eu subo, vou deixando para trás algumas coisas, vou sacrificando, vou largando os pesos do caminho, vou me desafiando para um novo. Eu vou parando e vou orando. Eu vou orando e vou parando. Eu vou parando e vou orando. Fala para o teu vizinho, você tem 7 minutos hoje à noite? Você vai ganhar fôlego de oração, amém? Para a gente orar todo dia. Porque se a gente orar, meu irmão, a palavra tem poder, mas a oração também é uma bomba. Então você pode começar a orar, viu? Porque nós vamos subir. Você pode começar a orar. Porque eu quero subir. Porque lá em cima há uma visão. Há um novo Alexandre. Lá em cima há uma nova história. Lá em cima há uma reconstrução. Lá em cima existem pessoas me esperando pelo que eu posso entregar, mas também pelo que eu preciso receber. Eu vejo pessoas aqui que vão subir. Elas estão indecisas, estão angustiadas, estão temerosas, mas Deus vai te dar capacidade e você vai parar em cada degrau de oração. Você tem 7 minutos? Você tem 7 vezes 2, 14? Você tem 7 vezes 3 na terceira parada, 21? Faz a tabuada do 7, que 7 vezes 10 é 70. Deu 1h10 de oração. Você sai com fogo nos olhos. Que Deus te dê graça para você começar a tua subida. Que Deus te dê graça porque você vai crescer. Porque lá em cima é tudo diferente. Que Deus te dê graça para você parar. Subam um monte. 2, tragam madeira. Você tem 7 minutos? Hoje eu fiz um áudio, 7 minutos e 15. Ah, é um número místico? Não. É porque deu 7 minutos, aí veio na minha cabeça. Será que tem 7 minutos para a gente orar antes do culto? Ah, eu tô sentindo aqui a presença do Pai, eu tô sentindo que Deus vai trazer madeira aqui, hein? Nós vamos orar, igreja. Não é só vir na igreja tirar uma selfie, não. A igreja foi feita para orar, para adorar. Deus quer ouvir a voz da igreja. Deus quer ouvir a voz da igreja. Deus quer a igreja natural assim, ó. Às vezes até estranho, porque não tem uma luzinha colorida, mas eu acho que é Deus, porque Ele quer ver a nossa simplicidade. Não é pecado não, mas eu acho que Deus está nos levando à essência de novo da adoração. Eu acho que Deus está nos quebrantando de novo.
Eu acho que Deus está permitindo que a gente retenha águas no deserto. O cacto, ele tem que reter água no deserto, meu irmão. E o cacto tem espinho. E ninguém quer ter espinho. Mas às vezes, para andar no deserto, você tem que reter a água, porque é o pouco que você vai ter. E você vai ter que mostrar os teus espinhos. Não ter medo de se humilhar. Quem que quer ganhar um cacto cheio de espinho? Não tenha medo de se humilhar, porque Deus há de te exaltar. Pode aplaudir ao Senhor. Você pode ser um cacto no deserto, mas você vai estar cheio de água para a glória do Senhor. Tá comigo ou não? Pegou ou não? Então vamos. Queridos, estou falando de oração. Na Bíblia, olha pessoas que oraram. Coloca Daniel 6,10. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua sala. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia. Será que ele tinha 7 minutos? Dá 7 vezes 3, 21 minutos. Era mais, né? 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Já era um costume. Quer dizer, se aquele homem orava meia hora, 3 vezes dava 1h30. E eu só estou falando em 7 minutos. E Daniel subiu para uma posição de governo, porque ele era um homem de oração. E ele arriscou, viu? Porque ele foi morto, morto não, ele foi quase morto. Ele foi para a cova dos leões. Ana orou. Ana, mãe de Samuel, 1 Samuel 1:10, não precisa abrir, dizer, põe aí, 1 Samuel 1 Samuel 1:10, 17, 18. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fala para o teu vizinho, traga lenha. Coloca aí para mim Atos 10, 1-4. Vamos que eu estou empolgado hoje. E havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual trazia esmola ao povo de contínuo orava a Deus. Continuamente, pode parar aí, continuamente Cornélio orava a Deus. Coloca aí Mateus 14, 23, por favor. Mateus 14, 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Aonde? Para onde? Ele subiu, ele não desceu não, viu? Suba ao monte, traga madeira. Aí é Jesus. Olha Jesus chegando aí, subindo o monte para orar. Subiu para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ele só. Fala para o teu vizinho, você tem 7 minutos? Jesus subiu como ovelha muda, mas não deixou de orar. Subam o monte, tragam madeira e trabalhem. Só que a madeira que Jesus trouxe foi carregada até o seu Calvário ali, até o Gólgota. Jesus é outro patamar. Fala, Jesus é outro patamar. Mas Ele está em nós. Então o poder sobrenatural da sua oração é capaz de mudar a tua subida. Não importa o quão difícil seja o monte, o terreno, a montanha, você vai orar, você vai trazer madeira e você vai arriscar devagarinho,
Deus vai te dar a vitória na sua subida. Algumas coisas você vai deixar embaixo, não vai dar para subir com ela, mas Deus vai te dar força. Deus é poderoso para responder o nosso clamor e escrever uma nova história. Declare comigo: não há como mencionar até onde minha oração pode chegar. Amém? A oração é a linguagem dos céus. Oh glória! Edifique a casa, comece a construir, suba o monte devagar, traga madeira, madeira queima. Sem madeira não se constrói nada, sem oração não se vai a lugar nenhum. Muitas pessoas sobem o monte, são velozes, têm preparo, mas não tem oração. Não gastam tempo nas paradas. Agora é a hora da ação para o novo. E a hora da ação para o novo necessita de oração. Você está subindo? Tem alguma coisa que ainda precisa ser alcançada? Tem alguma coisa que ficou pequena demais e você precisa crescer em Deus? Suba! Sobe o monte, traz madeira, se arrisca, vai um passo de cada vez. Você imagina Abraão indo sacrificar Isaac, subindo o monte, ele foi um passo de cada vez, foi chorando, foi clamando, foi se questionando, foi respondendo para o menino, mas foi subindo, foi deixando para trás a incredulidade, porque ele falou: o Senhor proverá. Então eu quero chamar agora para fora a tua proatividade, porque depois de subir o monte, depois de buscar madeira, tem que trabalhar. Ah, vou ficar só orando. Não dá não. Tem que ir lá pôr o menino, preparar o altar, tem que trabalhar para a providência do Cordeiro chegar. Então que homens aqui tomem a posição, que mulheres tomem a posição. Você vai orar, você vai subir, mas você vai trabalhar. Deus vai pôr um trabalho na tua mão, seja ele natural, espiritual, mas você vai trabalhar por alguém ou por algo. E você vai lembrar dessa pregação: enquanto eu trabalho eu oro, enquanto eu oro eu continuo subindo. Declare comigo: não é tempo de ficar parado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o movimento do reino. É a fé que fazem as coisas se moverem. A fé é crer sem ver. Então, essa noite, nós estamos aqui para ouvir, durante essa reconstrução ou construção do templo, que Ageu foi chamado, o versículo 13, parte B: eu sou convosco, diz o Senhor. Ah, Deus é comigo? Claro que é. Eu sou convosco. Coloca aí o versículo, parte B, de Ageu, versículo 13, parte B: eu sou convosco. Olha aí. Eu sou convosco, diz o Senhor. Então amanhã você escreve, quando você estiver desanimado, Ageu 1,13, parte B: eu sou convosco, diz o Senhor. Quando você estiver pensando em descer o monte, você vai lembrar que o Senhor é contigo. E quando você ouvir esta palavra, quando o povo na verdade ouviu esta palavra, ele se animou, a Bíblia diz. Eles se animaram e se fortaleceram na força do seu poder. Você pode ver uma réplica disso no livro de Efésios, capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu
poder. Deus está te fortalecendo, Deus está me fortalecendo. Chegou o momento de subirmos o monte, tomarmos madeira e começarmos a pôr a mão na massa. É tempo de trabalho em todas as áreas. É tempo de orar por este trabalho, mas é tempo de subir e não se conformar com a posição que você está. Isso vai exigir correr riscos, isso vai exigir sua fé, isso vai exigir sua adoração, mas isso vai te levar a uma posição, não é de grandeza, grandiosidade, mas é um lugar diferenciado para que você veja como Deus enxerga. Aí eu entro nessa palavra. A palavra que diz que a glória do segundo templo, da segunda casa, será maior do que a da primeira. Por que tudo isso? Porque a glória do segundo templo é maior que da primeira. O templo vivo, o Cristo ressurreto, a glória da segunda casa foi maior que a da primeira. Então tem coisas na sua vida que vão ser maiores e vão ser melhores, porque hoje é Cristo quem faz, é Cristo quem é Cristo quem dá, é a graça que nos capacita, a glória da segunda casa. Ei, se esforça, Zorobabel, tem bom ânimo, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Suba um monte, traga madeira, se esforce e trabalhe, porque o Senhor está nos visitando nesta tarde. Nós viveremos coisas grandiosas, mãos à obra, mão na massa. Não desanime, não desista, não retroceda, não se envergonhe, deixe para trás as coisas que passaram. Suba um monte, você tem 7 minutos, você vai chegar lá. A glória da segunda casa há de ser maior do que a glória da primeira. Então se esforce e tem bom ânimo. Fique em pé no teu lugar.